Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roger da Lura Editorial. Hoje eu quero responder algumas perguntas de autores que fizeram no meu canal ao longo dos vídeos que eu gravei sobre impressão, produção de livros. E eu juntei duas perguntas, tanto da Luciana quanto da Kel, que elas perguntam sobre capa. Roger, gostaria de mais detalhes sobre a capa, acabamentos, gramatura e etc. Tá? Então eu vou fazer esse vídeo exclusivo para capas. Se você tiver interesse em outros vídeos da Lura, é só acessar nosso canal e você pode ver ali. Tá? Antes de começar o vídeo, eu escrevi um e-book curto, pequeno, que fala um pouco mais sobre o mercado editorial, tanto na parte de produção quanto de impressão. É um vídeo curto, mas ele tem um conteúdo bem interessante, bem rico. E se você tiver interesse de baixar ele, é gratuito. Ele se chama Como Publicar o Seu Livro com Sucesso. E é só você clicar no link aqui embaixo, que está aparecendo agora para você, e deixar o seu e-mail lá. O livro vai automaticamente para a sua caixa de e-mail, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Existem dois tipos de capas mais comuns que nós usamos e trabalhamos no mercado, principalmente na baixa tiragem, ou seja, se você pretende rodar 50, 100, 200, até 300 livros, eu recomendo, por questões de custo, que você opte por essas opções. Então, a opção de capa mais comum no mercado, mais utilizado, é a capa toda fosca, né? No caso seria uma capa que não reflete nenhuma luz, fica totalmente opaca, com a capa totalmente brilhante, tá? Aqui no caso, ela fica totalmente brilhante. Agora, se você quiser saber sobre mais detalhes, nós temos aqui uma capa que ela tem reserva de verniz, ou seja, UV localizado, se chama reserva de verniz, que ela é a capa fosca, mas aqui ó, no texto, no título do livro e nesse desenho, ela está vernizada, então ela tem um brilho localizado, por isso chama UV localizado, tá? Muito utilizado também em cartões de visita, né? E isso também é bastante utilizado em capas de livros. E você pode brincar até com verniz. Aqui nesse caso desse livro, eles usaram textos referentes a temas do livro em verniz. Então, ó, você vê que esse efeito é bem legal e você só consegue ver quando a luz incide, né, que ela brilha. Então ela está totalmente escondida aqui, está só em verniz. É um efeito bastante interessante, bastante legal e muito utilizado. Aqui nessa capa aqui de livro, você também tem a reserva de verniz e tem um outro detalhe a mais, além do UV localizado, que seria o alto relevo, ou seja, passando o dedo, não sei se você já viu isso em capas de livro, você sente como se tivesse um relevinho aqui, ó. Então ela tem esse relevo. E existe também o baixo relevo, que seria como se tivesse prensado, como se isso aqui estivesse para dentro. Então você passa o dedo e sente. Muito utilizado em capa dura, tá? Mais utilizado o baixo relevo em capa dura do que na capa mole, né? Capa flexível. Gramaturas de capas. A gramatura de capa mais utilizada é 250 gramas. Né? Então, nesse caso aqui, a maior parte dos livros é o triplex cartão 250 gramas. Tá? Então, nessa gramatura não tem problema, o teu livro vai ficar firme, ele fica legal, eu acho que tá bacana quanto a isso. Capa dura. Bom, capa dura, como esse livro aqui, capa dura. Mas eu vou pegar um outro aqui para exemplo, geralmente muito utilizado em enciclopédias, livros mais espessos, né? E aqui no caso da enciclopédia também capa dura, né? Ela serve para proteger mais o livro e dar mais volume, ele deixa o livro mais firme, mais durável, né? E aqui no caso, a capa dura ela é um recurso bastante caro, encarece mais a impressão, então para pequenas tiragens eu não recomendo você utilizar a capa dura. Você pensa na capa dura a partir de 1000 exemplares que começa a compensar, tá? 500 para baixo, o custo é muito alto, tá? Então, abaixo de 500 livros, eu recomendo fosca ou brilhante. E se caso você insistir e quiser o verniz localizado, ainda é possível. Recursos a mais do que esse acaba encarecendo. Tá? No caso desse livro aqui, ele tem um recurso extra. Além do efeito do chama hot stamping, além do efeito do alto relevo aqui que você tem no dedo, no tocar, você também tem uma cor de um dourado.
Então ele fica brilhando como se fosse realmente um dourado. Esse efeito chama hot stamping, tá? Você pode ter tanto prata como dourado. Você já deve ter visto capas de livros que tem aquele título prateado e tal. Existem, claro, outros efeitos de capa, outros tipos de gramatura, tem aquela capa que parece meio borrachada, enfim. Mas aí são detalhes muito mais específicos e eu acho que alongaria muito o vídeo. Estou falando aqui do padrão, tá? O V localizado, fosca, brilhante, hot stamping e gramatura. Aqui no caso, esse livro, ele não é capa dura, mas ele tem uma gramatura maior do que os livros comuns que eu mostrei aqui, menores. Por quê? Porque esse livro já é um livro maior, né? Então ele já precisa de uma capa um pouco mais firme. Os livros 14 por 21, eles não precisam ter uma gramatura de 300 gramas, não, mas é opcional, né? Claro, não há problema quanto a isso, se você quiser. Mas geralmente acaba tendo um custo, tudo isso, esses extras, né? Bom, para encerrar esse vídeo, eu queria falar um detalhe interessante sobre cores, né? Na capa. Então aqui no caso, eu vou pegar uma capa que seja com orelhas, né? Quando a gente fala de capa, a impressão da capa do livro, ela é assim, ó, ela é aberta. Ela roda assim na impressora. Então, isso aqui se chama 4:0. Por que 0? Porque no verso da capa, quando você abre a capa, ó, tá branco. Ou seja, não tem cor, não tem tinta, então é 0. E na frente da capa, a parte frontal, total aqui é impressa, então é 4. Então 4:0. Por isso que às vezes você recebe algum orçamento de gráfico e não entende. Por que está 4:0? E aqui no caso, ó, 4:1. Porque foi impresso apenas o amarelo, uma cor. 4:1. Entendeu? Se for totalmente colorida, aí seria 4:4. Tá vendo que é todo colorido? Então é isso. Mais um detalhe. Capa, quarta capa. Quarta capa ou contracapa, tá? Lombada, né? E orelhas. Não é aba, tá? É orelha que fala. Então as orelhas geralmente ficam biografia, mais detalhes do livro, mais detalhes do texto. E, enfim, é isso. Qualquer dúvida que você tiver ainda, você mande um e-mail para nós, atendimento@luraeditorial.com.br, que eu vou ter um prazer maior de responder para você e talvez grave um vídeo também para você, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal. E assim, divulgue também, compartilhe este vídeo para autores e autoras que você conhece, tá bom? Muito obrigado, por hoje é só e até mais.